Eu nunca tive que mandar uma pessoa deixar de ser maçom. Eu só preguei o evangelho de tal modo que depois de um tempo elas não suportavam mais. Eu nunca vi você mandar alguém deixar de ser nada. Nada. Cara. Se pregar o evangelho, se entrar o carnegão do evangelho, sai a bosta do lado de lá. Caio, como uma pessoa pode reconhecer que está sendo pastoreada por um maçom ou com atitudes maçônicas? Pô, atitude maçônica basta você ver. O cara anda em cima do muro o dia inteiro, meu irmão. Se andar em cima do muro não precisa ser maçom, já é. Mesmo que não faça parte da maçonaria, já é sem saber. Andou em cima do muro? Tá, mas explica melhor isso para ele. O que é andar em cima? É média, é fazer média o tempo todo. Tem pastor que não faz parte da maçonaria, mas a maçonaria faz parte do pastor. É o cara que faz média com o presbítero tal, com outro tal, com o diácono tal. É o sobrevivente daquela média ali. Aí a própria igreja vira uma loja maçônica. Que quem determina tudo são as confrarias de poder. E o pastor fica ali se equilibrando, fazendo média com um e com o outro para não perder seu próprio poder naquele ambiente. E não perder as ovelhas também. Para ele é muito mais seguro, e houve muitos pastores presbiterianos que fizeram isso no passado. O pastor virava maçom e devagar ia fazendo a cabeça para que o conselho da igreja dele, todo, se possível, fosse para a mesma loja maçônica. Aí ele não tinha mais nenhum problema no conselho. Porque, antes de tudo, esses presbíteros eram irmãos de maçonaria dele. O que estabelece uma relação superior à própria igreja. Então o pastor virava maçom e tentava cooptar os presbíteros para se tornarem maçons com ele. Aí os problemas dele estavam resolvidos, o salário dele estava garantido. Porque agora já não eram mais só os interesses imediatos do conselho da igreja em relação ao pastor. O presbítero empresário já tinha que pensar duas vezes se iria contra o pastor, porque o pastor lá na maçonaria era de um grau superior ao dele e era confrade de uns caras que eram superiores economicamente no mundo de fora ao presbítero na relação imediata dele com o pastor na igreja, em cuja relação ele era superior ao pastor pelo poder econômico. Entenderam a voltinha que eu fiz? Então, era ideal para o pastor que ele tivesse presbíteros e diáconos e pessoas da liderança pertencendo à maçonaria, porque a maçonaria resolveria as questões internas pelos inibidores que produziria em relação aos membros dela não fazerem mal a um pastor que na maçonaria era um grau superior. Até porque um pastor já leva mais vantagem quando entra na maçonaria, porque os estudos religiosos dele dão mais velocidade ao processo dele de entrar da iniciação para os graus superiores. O próprio seminário e a teologia o treinaram na arte das confrarias, das percepções secretas, das teorias de conspiração, já está preparado para isso. Teve um pré-treinamento no seminário para fazer parte disso de maneira superior ao profano comum, que é como eles chamam o cara que chega pela primeira vez lá, é profano. Ele só se torna um iluminado depois que ele faz aquele batismo em que ele rejeita as trevas e abraça a luz da maçonaria. E aparentemente essa nossa conversa de hoje aqui é totalmente sem importância, porque o grupinho de pessoas que fazem parte da maçonaria, quando comparado com toda a população brasileira, é mínimo. Mas são pessoas de um poder, de uma qualidade decisória e de importância relacional extraordinária. Eu é que sou um idiota que fico aqui falando essas coisas. Que se eu fosse esperto, eu não falaria, ficaria calado. Porque tem juiz ali assistindo com raiva de mim. Desembargador, pastor, político. Eles vão se reunir e vou dizer, esse Caio Fábio é um iconoclasta, irreverente, inimigo de todo bem, contra toda ordem, contra qualquer coisa. Eu não precisava me queimar. Mas é que eu faço questão de meter a mão nesse fogo. Queima, meu irmão, para ver se queima. Eu não tenho medo de vocês, nem de coisa nenhuma. Essa é a liberdade que o Evangelho me dá. Podem tentar aprontar contra a minha vida. Não tenho medo.
Maior é o que está em mim do que o que está em vocês, se você faz parte de qualquer uma dessas coisas. No entanto, eu quis falar disso aqui apenas para mostrar como a hipocrisia reina no ambiente religioso, e às vezes você vê na igreja onde o próprio pastor é um maçom elevadíssimo, ele é tão hipócrita que ele deixa um membro da igreja lá dentro ficar com aquela história de que a maçonaria é do diabo. Ele tem a capacidade de deixar o pessoal da pré-geral, que não entrou em lugar nenhum, que ainda está em pé fora do estádio, falar o que quiserem. E ele tem as conversas dele nos níveis que ele tem, como ele tem em qualquer outro nível. Ele não está nem aí para o que o povo está pensando ou dizendo. Mas que está lotado, está. E em todos os níveis. E a Igreja Católica também. Só que hoje em dia a horda de adesões vindas da Igreja Evangélica e entre os evangélicos da Igreja Pentecostal é maior do que a de qualquer outro grupo na maçonaria no Brasil. Isso não tem a menor dúvida disso. É que não dá para fazer estatística na maçonaria. A identificação é muito grande, né? Da corrupção que é essa coisa chamada de igreja evangélica, que eu vejo como uma grande farsa, né? Uma grande sujeira. E a percepção que eu vejo é que muita gente ainda está com a imagem de essa maçonaria do diabo, mas a igreja evangélica, como se essa igreja evangélica é tão incompatível com o evangelho, como você citou logo no início, quando diz que o evangelho lhe faz ser tão infiel a qualquer outra coisa que não poderia participar de uma maçonaria. Da mesma forma que essa incompatibilidade de participar dessa coisa chamada igreja evangélica, que ao meu ver é um dos piores contraditores do evangelho nos dias de hoje. São quem mais mentem, são quem mais distorcem o evangelho. Então, assim, como sociedade secreta, e de nada secreto tem, mas essa coisa de evangélica, para mim, ela se torna muito pior do que qualquer sociedade secreta que possa ter por aí. Eu também concordo com você, justamente porque a coisa toda é feita em nome de Jesus, né? Exatamente. A maçonaria, pelo menos, o cara chega lá e declara a crença em qualquer coisa superior a qualquer coisa. Que deve ficar na porta. Que deve ficar na porta. E as outras crenças e doutrinas particularizadas deixa para fora. Nós não, a gente pega o nome de Jesus e ensaboa de bosta mesmo, unge com menstruação podre. Não põe nenhum para ficar atrativo. Dá uma catarrada assim em cima, depois vomita. Aí apresenta numa bandeja de ouro a glória do Senhor. É mais ou menos essa a podridão. Aí fica insuportável, gera asco. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Jesus disse no tempo em que a igreja era uma coisa legal, né? Era ainda Laodiceia. É verdade, nunca pensei por esse lado, né? Porque Laodiceia, meu amigo, a gente está precisando de Laodiceia entre nós. Se só tivesse Laodiceia entre nós, ainda tinha alguma esperança. É que Laodiceia já virou um fóssil. O negócio passou Laodiceia, eu estou com saudade de Laodiceia. Senhor, manda Laodiceia de volta, que eu estou com saudade de Laodiceia. Aí, mas Jesus naquele tempo, para Laodiceia, ele já dizia: Laodiceia, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Imagina hoje. Ele já está vomitando bilis. Não tem mais o que vomitar. Já saiu tudo. Está de estômago vazio. Dá uma tristeza, viu, Caio? Dá uma tristeza. Gente boa, sem tristeza, está na hora de terminar. Tá. Já avisaram que o tempo acabou e a gente tem que terminar. Então avisem aí o pessoal que não gosta de mim para assistirem um programa repetição hoje às 9, às 3 da tarde e às 9 da noite. E os maçons todos que me conhecem, que sabem que eu os conheço, sabem nesses anos todos que eu os conheci como maçons. E todos os que tiveram alguma opinião minha me perguntaram o que eu achava.
Os que não me perguntaram ficaram sabendo o que eu penso pelo evangelho que eu prego. E não tiveram nem a coragem de me perguntar porque já sabiam a resposta. É óbvio. Agora, é Hugo, né? O nome do irmão que Hugo. cismou que esse anel aqui é da maçonaria.